Bom dia, então. Bom dia para vocês que estão assistindo a aula em casa, depois revendo nosso material, sempre um aluno dedicado, que vai de novo abrir a internet para ouvir o seu professor. Que Deus abençoe a sua vida. Você tem bela anúncio. Maravilha. Gente, nós vamos estudar a imutabilidade de Deus. Um dia, eu dei aula já há muitos anos lá na congregação, no Jardim, quando era a congregação Jardim Eden, eu perguntei para os irmãos, o que é a imutabilidade de Deus? Aí tem tantas respostas, uma foi inusitada. Deus não pode levar multas. Faz sentido. Ele dirige São Anjos. Está correto. Ele não vai desobedecer a lei. Apesar da conversão de algumas pessoas, eu achava que uma conversão errada. Conversão permitida. Mas ele não leva multas, é imutabilidade. Esse é o atributo incomunicável de Deus. Então, revisando a ideia de um atributo incomunicável, é aquela qualidade que só Deus possui, que ele não divide com nenhum outro ser. É aquela qualidade exclusiva do Criador. E que é até difícil a gente entender, porque quando a gente vai comparar, a gente só consegue comparar a partir do que não é, porque como a eternidade. Só consigo falar de eternidade me referindo ao tempo. Então, a imutabilidade ou imutabilidade de Deus é a qualidade do Criador de não ser transformado, de não se transformar, é a qualidade dele ser o que ele é, o que ele sempre foi. Deus não muda em nenhum aspecto. Então nós vamos ver de que jeito a imutabilidade de Deus causa em nós, lógico, de uma maneira particular, segurança para a nossa fé, especialmente porque sabendo que Deus não muda, a gente pode reagir e lidar com Ele com muita segurança. Nós, seres humanos, somos extremamente mutáveis. E como diria Rita Lee, mutantes. Né? Estamos sempre mudando. Mudamos de humor. Quem já mudou de humor hoje? A saída de casa até chegar aqui. Hoje está tranquilo, né? Se você é muito boa. A gente muda de humor. A gente está super feliz, mas de repente, os homens mudam mais, né? Eu imagino que os homens mudam. Os homens mudam de acordo com a mudança das mulheres. Nós somos muito mutáveis. Nós mudamos a cada segundo. Nossa vida muda. Nós amadurecemos, os fios de cabelo brancos vão aparecendo, né, Paulo? Poucos, né? Mas vão aparecendo. Né? Graças das mulheres, não parece mesmo que nós não temos cabelo branco. Mudamos, a nossa vida muda, o tempo faz a gente mudar. A gente muda para o lado bom e também às vezes para o lado Nós, ruim. como cristãos, nós como cristãos, apesar do pecado, nós vamos aplicar uma consciência um pouco mais humana, um pouco mais sentimental, um pouco mais cristã mesmo, de trabalhar mais os lados de coisas, mas a gente deixa lá a carne trabalhar mais com nós mesmos. Vai ficar assim, podia ser diferente, né? Podia ser diferente. Nós podíamos conseguir ser mais fiéis à nossa fé. Acho que às vezes essa nossa inclinação para a mudança, ela luta contra nós. Por outro lado, a gente aprende a fé. E aí a gente muda também. Aí tem um lado da mudança, como eu disse, o lado da mudança tem dois pesos sempre. Tem também um lado positivo, das coisas que a gente muda para melhor, até na nossa fé. É que a gente gostaria de mudar para melhor e nunca voltar para pior, mas esse é o problema.
vamos ao final tentar entender de que maneira essa qualidade pode nos ajudar a caminhar na cristã. O que isso faz diferença para nós? Porque saber que Deus não muda, o importante disso é que isso faça diferença para nós. Lógico, o conhecimento por si já é importante, mas o conhecimento se torna significativo quando faz diferença para nós. Quando ele também muda a nossa vida. Engraçado, não é um paradoxo. Estudar a imutabilidade de Deus pode mudar a minha vida. Tá bom? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Êxodo 3, 14. Essa aula vai para o bloco só após a aula. Êxodo 3, 14. Nós temos aqui uma expressão famosa, quem achou pode ler, sobre Deus e a sua eternidade. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou quem enviou a vós outros. Eu sou o que sou. É assim que Deus se definiu. Moisés chega e fala assim: quem eu vou apresentar ao povo? O que eu vou dizer para o povo? Vou falar o quê? Você está me mandando o povo sair do Egito? O que eu vou dizer para eles? Quem foi que me enviou? E a resposta de Deus, ela tem essa característica um tanto quanto enigmática. Diga para o povo que eu sou o que sou. Deus afirma com isso uma qualidade, além da eternidade, eu fui o que eu sempre fui. Lembra? Esse tempo verbal para Deus, eu sou, é o eterno presente. Nós já vimos aqui semana passada, para Deus não tem nem passado, nem futuro. Todos os tempos são presentes. Quando Deus diz eu sou o que sou, Ele está afirmando que eu sou o que eu era e o que eu serei. Já viu como é que a Bíblia se refere ao verbo divino? Aquele que era, que é e que há de vir. Há uma constante em Deus. O povo deveria ouvir a voz, o chamado daquele que é constante, daquele que é imutável. A ideia de Deus apresentar-se assim é a ideia de apresentar um valor para o povo, não só um nome. Se ele fala assim, fala para o povo que o Deus de Jacó chamou, estaria apresentando um nome, uma ligação com o seu povo. E ele tem, mas ele se apresenta como uma qualidade. Assim, nós precisamos entender que as qualidades de Deus, elas são importantes para a nossa maneira de servir. Porque entendendo as qualidades, a gente se relaciona melhor com ele. Olha só, a minha mulher muda de humor dependendo do que eu faço. Tá certo, né? Eu também acho. Como normalmente a gente muda de humor dependendo do ambiente, das coisas que estão acontecendo. Então, se eu chego, o Valdeci estava fazendo o nosso café, ele hoje aqui acordou muito feliz, a Silvia passou, ele já fez um elogio para ela, quem sabe ela estava brava um pouco antes, ele aproveitou para ver uma tentativa de mudança, olha o sorriso dela. Aí já mudou, já sabe como lidar com as mudanças. Eu também sei, às vezes eu acerto, às vezes eu erro feio, já sei como lidar com a mudança, já entro devagarzinho, já conto as mágoas, olha, aconteceu isso, Então assim, quando a gente conhece a outra pessoa, a gente sabe como lidar. Deus então está chamando você a ter uma confiança nele baseada na estabilidade do ser, das qualidades dele. Ele é um ser estável. Enquanto todas as coisas são instáveis, Deus é estável. A natureza é instável, no sentido que ela muda a temperatura. A natureza envelhece também. Ela se torna, às vezes, um desafio enorme para nós, quando o mar fica revolto, ou quando os ventos ficam velozes demais.
natureza é estável, mas Deus é estável. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, a natureza mudou e eles ficaram com medo. Jesus permaneceu sereno. Jesus controlou a mutabilidade da criação. O mar tinha se tornado revolto, o mar se acalmou. Então assim, nós precisamos conhecer Deus, porque a nossa instabilidade será trabalhada pela estabilidade de Deus. Eu acredito muito que esse atributo de imutabilidade é das coisas que a gente mais precisa para ter um coração mais estável. Você fica instável com uma notícia ruim. Poderia ser para você hoje uma notícia muito ruim. Você recebeu uma notícia, vamos pensar uma notícia ruim agora? Palmeiras Isso é ruim. Fala mesmo. Notícia ruim. Uma notícia que se você recebesse agora, você ia mudar muito, ia ficar muito triste. Isso mudou o nosso mundo. Não precisa ser uma notícia relacionada a nós, né? Ou o falecimento de um parente querido, ou alguém que estava bem, de repente tem que ser socorrido no hospital. Eu hoje fiquei muito triste com uma cena que passei a sentir um ponto de ônibus, tinha um rapaz sem camisa e uma mocinha. Ele parecia mais maduro, mas ela parecia muito novinha, bonita. Eu não sei o que se trata. Mas eu fiz um juízo de valor. Falei, será que foi uma balada e ela bebeu muito, então ela está passando mal? O juízo que eu fiz, não pode acontecer nada disso. Aí eu fiquei pensando, quantas pessoas, mas uma menina, não sei idade, parecia muito jovem. Aí eu faço aquele juízo de valor, será que foi induzida a beber desse marcão sem vergonha? Me deixa triste saber que tantos jovens passaram a madrugada na farra, destruindo a vida deles, e alguns destruindo mesmo, alguns deixando a vida deles ser, por coisa pouca às vezes, tornar um inferno. Para alguns, esta madrugada foi o dia da mudança para pior. Isso é uma notícia muito triste, se a gente soubesse isso de um caso. Olha, foi o meu caso. Aí o nosso coração fica instável, gera raiva, gera ódio, gera tristeza. Como a gente pode trazer estabilidade se as coisas são tão difíceis? Então, quando Deus se apresenta, olha o povo de Deus lá no Egito, sofrendo, apanhando, levando chicotada. O faraó aumentou o trabalho dele, gente. O faraó falou, eu quero logo essa pirâmide. Você sabe o que é uma pirâmide? Sabe o que é uma pirâmide? Não, além do tamanho, mas sabe o que é mesmo uma pirâmide? Não, a pirâmide, qual é a função prática da pirâmide? Vocês não sabem? A pirâmide foi. É uma tumba. Lá na Bahia é uma carneira. Não sei o que chama de carneira. Tumba, mas lá na Bahia chama de carneira. Vocês não são, né? Não sabem isso. Eu sei outra coisa. Hoje tem muitos nomes para muitas coisas. Mas assim, uma pirâmide, aquele negócio gigantesco. Aquele negócio que aqueles caras carregavam aquelas pedras, levando, muita gente morria para construir. Era uma tumba de luxo. Você tem ideia? Você, escravo no Egito, apanhando, comendo pouco, trabalhando muito para construir o túmulo do faraó. Para o faraó dizer assim, não está bom, eu queria mais ventilação. Então o povo estava lá. Olha só, capítulo 3 ainda de Êxodo. Olha a instabilidade no coração do povo. Capítulo 3, não, perdão, capítulo de número 2, verso 23 a 25. Alguém lê para mim? Os filhos de Israel
vocês, assim, olha aqui, o que está acontecendo, a instabilidade no coração do povo. A vida deles piorou e o coração deles se angustiou. Eles estavam em um momento de instabilidade. A resposta de Deus para a instabilidade deles não foi assim: pode deixar que eu vou resolver a situação. A resposta de Deus foi a estabilidade dele. Eu sou o que sou, eu sou o Deus de vocês. É como se ele dissesse assim: fica calmo, eu estou aqui, eu sou o que sou. Eu vou contar mais um exemplo pessoal. A Laila, minha filha mais velha, no final do ano tinha reprovado. Ela ficou de recuperação e teve uma nota, e foi para o conselho de classe, e os professores do conselho de classe reprovaram ela. E assim, tinha que saber essa nota, era dia 22, acho, não lembro agora, não, sexta-feira antes do Natal, a partir das 6 horas da tarde. E ela naquela expectativa de que tinha sido aprovada no conselho de classe. Ela é boa menina, boa aluna, bem comportada. E a gente também naquela expectativa. Só que tem um professor de religião dela que é meu amigo do ministério, que é o Ion. Eu liguei para o Ion durante o dia. Falei: Ion, e aí, como foi o conselho de classe? O Ion falou: Maurício, não deu, o professor bateu o pé, foi reprovado. Aí, eu não estava em casa, eu ia chegar em casa. Aí eu liguei para a Márcia, o João falou isso, e a Márcia não tinha. Porque não tinha saído, só veio no sistema. Ele me adiantou, né? Aí a Márcia também ficou, aí veio a instabilidade. Aí veio a instabilidade, ficou avançada, ela veio o caminho do domingo. Por que eles fizeram isso? E eu naquele misto de consolo, de raiva, né? Estabilizou-se. Todo mundo instável. E aí, eu cheguei em casa, minha live estava chegando na hora de ver a notícia. Aí eu adiantei, falei: filho, eu falei que o irmão me disse que não deu. Não, pai, não acredito, não acredito. Que se dá 6 horas para a hora que ela vem estabilidade. Ela disse assim: o que os meus amigos vão pensar de mim? Eu falei: filho, aí aonde eu quero chegar? Um pai, o que ele faz nessa hora, né? Filha, vamos lá e quebrar essa escola, vamos fazer o que? Vamos pintar a cara. Vamos virar blackboard. Vamos virar blackboard. Não, eu falei: filha, a gente te ama. Nós achamos que você é uma menina, que você merecia, mas ó, aconteceu, nós estamos do seu lado e tal. A estabilidade dos pais ajuda os filhos na sua instabilidade natural. Quando os filhos veem os pais instáveis no casamento, instável na vida financeira, instável na reação das coisas, eles tendem a também realizar a instabilidade nos momentos deles. Quantas vezes você corre com o seu pai porque você vê estabilidade, você fala: pai, me ajuda, ora por mim pelo menos. Dá aquela mãezona, já, vovó, chega, filho, eu oro por você todos os dias. Que isso traz um conforto assim. Alguém é estável na face da terra, nessa família. Né? Deus está se propondo a ser a resposta para a instabilidade do momento de Israel. E Ele propõe a sua estabilidade, a sua imutabilidade como um ponto de apoio para aquele povo. O que você vai dizer para eles, Moisés? Diz para eles o seguinte: eu sou o que sou, eu não mudo. Eu não mudo. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Olha como a estabilidade de Deus trouxe paz ao coração de Jeremias. Alguém lê para nós o verso
querido? Perceberam aqui o coração instável de Jeremias? Perdia a paz. Perdia a paz. Uma outra versão, esquecido do bem. Como é que completa aí? Ficou bonita isso. Tirou minha paz, esqueci-me porque é prosperidade. Mais pra frente. Meu esplendor já se foi. Meu esplendor já se foi. Eu esperava do Senhor. Meu esplendor já se foi a minha glória, meu esplendor. Eu não tenho mais a beleza. Transpareço a beleza, transpareço paz. Eu não tenho mais nada disso. Situação do profeta de Deus. No verso de número 21, olha o que ele propõe a si mesmo. Vai lá, pode ler. Então, o profeta Jeremias ele vai procurar uma resposta. Ele precisa de estabilidade, como todo mundo precisa. Ele não pode viver com o coração angustiado. O coração angustiado mata a gente. Então eu tenho que trazer a memória, eu tenho que trazer a mente, eu tenho que me alimentar com alguma coisa que me dê esperança. Qual é a resposta que ele come? Verso 22. Outra pessoa. Mais o verso 23, só para completar. Então ele diz assim: olha, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e a cada manhã elas se renovam. Ele fala assim: eu sei que Deus sempre vai renovar a sua misericórdia. Ele não duvida disso. Ele sabe que aquele momento difícil vai ser, mais cedo ou mais tarde, transformado pela obra misericordiosa do Senhor. Gente, quando a nossa vida cai em um processo de instabilidade, está tudo legal, tudo indo bem, está tudo dando certo, mas de repente, cai em um processo de instabilidade, as primeiras coisas que acontecem é perde a paz, perde a beleza da vida, e você entra num processo de desesperança. Que você não sabe quando a coisa vai voltar a ficar bem. Para o profeta não perder a paz e ele conseguir trazer equilíbrio, ele fala, ele lembra a imutabilidade de Deus. Ele diz: eu sei que Deus é misericordioso e ele não muda isso. Mas cedo ou mais tarde ele vai revelar a sua misericórdia. Então eu quero que você perceba como conhecer a imutabilidade de Deus pode ser uma ferramenta na sua vida de todo dia, especialmente nos momentos de instabilidade. Vamos falar um pouco mais sobre imutabilidade. Salmo 102. Salmo 102. Vamos, nesse salmo, vamos ver assim, depois se você puder ler em casa, você perceberá que esse salmo ele está sempre fazendo uma comparação entre os homens e Deus, a instabilidade das relações com os homens, falando dos inimigos, e a estabilidade da relação com Deus. Olha o verso 7: não durmo, eu sou como um passarinho solitário no telhado, os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. E ele vai falar então dessas tristezas que ele está vivendo. Você sabe o que é uma palavra adversativa? Uma conjunção adversativa? O que é? Aula de português. Oi? Mas qual a função dessa adversativa? Você tem aqui um e aí vem uma adversativa. A adversativa muda de para pom. Mas, porém, todavia, tudo entretanto. Verso de número 12. Alguém lê? Vai, gente.
inimigos estão blasfemando o meu próprio nome, eles estão me perseguindo, eu não durmo, eu sou que nem um passarinho solitário. Ele não está fazendo um cantinho de moda, não, eu sou igual ao passarinho solitário, não está falando de tristeza, não está falando de um amor perdido, não está falando de tristeza. Qual é o contraste? É de você? Passarinho solitário. Não, a Teresa não está presente. Seja bem-vindo. Ele está fazendo um contraste. A tristeza dele, a insegurança dele. A tristeza, a insegurança, os problemas, em contraste com a permanência, a estabilidade. Tu, Deus, porém, a adversativa, permanece para sempre. Então o salmista ele trabalha aqui mais uma vez com a imutabilidade de Deus como uma solução para a instabilidade da sua vida. Como que Deus é imutável? Deus é imutável, por exemplo, no seu ser. O ser de Deus é imutável. Nós ficamos velhos, nossos cabelos vão ficando brancos, nós vamos perdendo a potência muscular, barriga cresce, cabelo cai. Não estou querendo descrever ninguém, tá? Barriga cresce, cabelo cai. Bom, eu vou parar de fazer descrições físicas. Está olhando para o Isaac? Vou parar de fazer descrições físicas. As rugas vêm, como vêm, e alguns que nem eu têm mais que outros, né? Os problemas. Mas Deus não muda, Deus não envelhece, Deus não fica mais sábio com o tempo. Por outro lado, também tem as mudanças positivas, nós ficamos mais sábios, em todos, mas a boa parte. A gente vai ficando mais sábio. Vai ficando mais ponderado, vai ficando menos malucos, menos doidos varridos. Às vezes a gente fica bem varrido, né? Mais chato. Oi? Mais chato. Mais chatos. Ranzinho. Eu estou fazendo de tudo para ser um vovô feliz. Eu estou trabalhando para ser um vovô feliz. Eu vou ser o maior playground de neto que já teve notícia. Já falo para as minhas filhas desde já, não quero saber, vocês educam, estragam. Mandou vir para neto para minha casa, passa um mês lá, só subindo em árvore. Não saber. Mas você vai passear, vou brincar com os meus. Oi? Não está inédito, não está. A gente muda, mas Deus não muda. Deus não fica mais sábio. Oi? A gente fala assim, se Deus mudasse, né? Como é que seria? A gente está tanto recente desde o começo da vida, né? Faz. O povo clama, ai socorro, aí Deus socorre. O povo reclama de Deus. E a gente não espera a hora dele. Depois lá na frente a gente vê que tudo era perfeito. A estabilidade do eu sou devia ser uma segurança para eles. Só que eles caem no meio do deserto, eles ficam com vontade de comer a comida do Egito. Então não são esses, né? Somos nós, né? Somos nós até hoje. Não, sim, eles somos nós. Eles somos nós. Eles somos nós. Somos nós. Sem nenhuma conotação de encarnação, eles somos nós. Olha só, lá no Salmo de número 102, verso de número 25. Olhar para o céu. O céu muda, gente. O céu muda. As estrelas, os planetas mudam. O planeta fica velho. O planeta está desgastado. Está acabando a água. Está acabando a camada de ozônio. Porque o planeta está ficando velho. Mas olha só o verso de número 26. Eles
eles perecerão, mas tu, permanece. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, nosso Deus é o único ser, é o único elemento existente que não muda. Tudo muda. Tudo muda. Os anjos mudam. Alguém pode me dar uma prova de que os anjos mudam? Uma prova bíblica. Eu fiz uma afirmação. Os anjos. Exato. Os anjos mudam. O diabo era um anjo. Mudou. Mudou inclusive de casa, né? Foi lançado do seu carro. Mudou de religião, mudou de time, né? Mudou de time. Montou o próprio time. Tudo muda, toda a criação muda. Só o ser não criado é que muda. Lembra da independência de Deus? Só o único ser independente é que não muda. Só Deus não muda. Deus não envelhece. Deus não fica mais sábio. Deus não fica mais exigente. Mas também Deus não fica menos. Tem gente que acha que depois de 10 anos de igreja já dá para começar a barganhar com o letrado. Então, 10 anos de igreja, você sabe, seu currículo. Aí Deus olha o seu currículo, Deus olha o seu currículo e não muda. Aliás, ele fala assim: você pelo jeito não mudou. Ou mudou para pior. Tomara que não, tomara que a gente sempre mude para melhor. Então, a imutabilidade de Deus significa um ser estável desde a eternidade para a eternidade. Outro texto, Tiago 1,17. Tiago 1,17. Há uma teologia hoje chamada teologia aberta. Teologia aberta, defendida até por evangélicos, alguns. Se você quiser pesquisar na internet, você que gosta disso, pesquisa isso aqui, teísmo aberto. No Brasil tem um cidadão que é famoso, um evangélico famoso, que defende o teísmo aberto. Ele conhece, já ouviu falar do pastor Ricardo Gondim. Conhecido, não sei se vocês conhecem, né? Ricardo Gondim defende o teísmo aberto. Eu já ouvi uma palestra do Ricardo Gondim. Já ouviu mais? Já? Ricardo Gondim foi fazer uma palestra sobre o teísmo aberto lá na Paulista. Eu fui acompanhar. No teísmo aberto, eles creem o seguinte: que Deus muda. Deus está sempre melhorando. Ou piorando. O que eu entendi, o que ele explicou, que Deus, por exemplo, ele está no estágio de santidade. E Ele nos ajuda a crescer no estágio de santidade. Quando a gente for para o céu e chegar ao estágio de santidade próximo de Deus, Deus passa para um novo estágio de santidade, aí Ele melhora ainda mais, e nós sempre atrás, né? Mas sempre seguindo Ele. Então Ele propõe, esse teísmo aberto propõe sempre uma mutação em Deus. Nós não cremos assim, nós cremos que Deus é imutável, porque Ele é completamente perfeito, não há o que melhorar e não sofre nenhuma deterioração, nem do tempo e nem moral ou de qualquer natureza. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Mas nós cremos, a Bíblia afirma. A Bíblia afirma. Você fala nós cremos, a pessoa tem uma tem um fundamento. Deixa eu só falar com ele. a forma, né? Nós cremos porque a Bíblia afirma. Essa é a primeira. Mas são duas maneiras diferentes. Uma é a gente dizer a fonte, a Bíblia afirma, e outra é a gente mostrar a nossa convicção. Então a ideia é essa. Nós cremos no que a Bíblia diz a respeito dessa imutabilidade de Deus. Antes de pegar o
Tiago 1,17. Quem achou pode ler. Toda boa prática, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do mar das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Para Tiago, a nossa confiança de que Deus vai sempre nos socorrer está no fato de que o nosso Pai das luzes não sofre mudança. E ele faz o contraste: Pai das luzes não tem sombra de variação. Ele estava usando a ideia poética. O Pai iluminado, ele não tem nenhuma sombra de variação. Deus é completamente confiável, Ele não muda, Deus é o mesmo, recorra a Ele, volte nas orações. Ah, mas será que Deus mudou o seu projeto para comigo? Afinal de contas, eu não fui tão legal com Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não muda. Abra sua Bíblia aí em Jó 23, 13 e 14. Jó 23, 13 e 14. Cláudio falou assim: tem base do teísmo aberto? O teísmo aberto, ele se defende, ele alinha o teísmo aberto para poder subsistir, ele se apega ao arianismo. Então ele diz o seguinte, por exemplo, para dizer que Deus muda, ele usa o termo da salvação. Deus ele reage às nossas ações. Aí vai dizer que Deus condiciona certas coisas ao que a gente faz. Então ele vai usar textos bíblicos com essa visão. Se você é obediente, Deus te abençoe. Se você é desobediente, ele muda de ideia e não te abençoe. Existe inferno nessa situação, então? Oi? Existe inferno nessa situação? Eu não sei todos os detalhes da doutrina do mundinho. O teísmo aberto é bem complexo, não é nem daqui, né? É do Clark, é um americano. Existe céu, não pode existir inferno, porque o inferno seria prova de que Deus não é amor. Daí o porquê das atitudes dele, é interessante o porquê das atitudes dele. A seguir das atitudes dele, escavalar, dizendo e fazendo, né? Porque justamente não acredita que vai ter um acerto. Não acredita. Ele acredita que no final Deus vai extinguir todos os que são contumazes na rebeldia contra ele, mas que Deus não pode perdurar o castigo eterno, porque Deus é amor. Então ele deve perdoar que Deus está mudando de acordo com as nossas orações também. Sim, é arianismo no sentido mais puro da palavra. Ele vai até além dos arminianos que vocês conhecem no geral. Mas na verdade, ainda traz esse tipo de ideologia, traz a estabilidade até porque, mais ou menos assim, se agora você nega a estabilidade de Deus, quando você nega a imutabilidade de Deus, você tem que negar uma série de outras coisas. Aí a sua fé depende muito mais de você do que da imutabilidade de Deus. Quando aconteceu aquele na escola, ele publicou uma coisa que ele dizia assim, ele não acreditava que Deus estava no controle de todas as coisas por conta daquilo. Ele era um exemplo de que Deus Ele fez isso não também estava no no tsunami lá no Japão. Isso. Então Deus não está no controle. Esse tipo de tragédia não está no controle. Não foi na tsunami do Japão, foi na tsunami da Indonésia. Quando aconteceu o tsunami na Indonésia, ele diz assim que Deus não estava controlando isso. Porque Deus é amor, ele não poderia ter permitido isso acontecer. Bom, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que a falta de crença na imutabilidade de Deus tem que gerar uma nova teologia. Toda a nossa teologia é baseada na imutabilidade de Deus. O ser de Deus não muda, como nós vimos, ele não fica mais velho, ele não fica mais sábio, ele é o mesmo sempre. E Deus não muda também os seus decretos. É uma coisa diferente de outra. Que Deus determina não muda. Jó 23, versos 13 e 14. Mas, se ele resolveu alguma coisa, ele pode dissuadir. O que ele deseja, ele se fará. Pois
perdeu tudo, todos, só ficou com a mulher que ele traguejasse para Deus. Eu acho que se Jó tivesse a oportunidade de estar aqui com a gente, Deus me deixou, tirou tudo que eu tinha, me deixou. Ele queria judiar com a mesmo, viu? Tirou tudo. Você não mesmo carregar sua coisa cada dia. Bom, mas Jó amava aquela mulher, gente, e depois ela teve filhos com ela. Jó foi da estabilidade para a instabilidade. E, meus irmãos, Jó ficou instável mesmo. Você vai ler o livro de Jó, vai ver Jó falando assim: maldito o dia que eu nasci, eu queria ser um aborto. Um aborto é mais feliz do que uma pessoa que nem eu, porque o aborto vem nesse mundo e já morre, não sofre. Olha eu aqui nesse mundo, eu estou sofrendo barbaridade. Se Jó fosse gaúcho, barbaridade, eu estou sofrendo. Aí Jó fala assim, Jó olha para a estabilidade de Deus. Jó diz assim: se ele revelou alguma coisa, quem pode dissuadir? Quem que pode convencer ele do contrário? O que ele deseja, se ele fará. Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas dessas ele ainda tem consigo. Deus não muda nos seus decretos. Mais um versículo, capítulo 19 de Provérbios, verso 21. Fecha a palavra rapidinho. Logo que vocês vão ver algumas outras passagens que podem ajudar vocês. Posso na mesma condição que a gente está, mas ele faz o que eu quero. É isso aí. Ele é o eu sou. Ele faz o que eu sou. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O desígnio do Senhor Permanecerá. Então, assim, os decretos, as determinações, as ordens de Deus, o que Ele determinou a nosso respeito, nada pode mudar. Quem muda somos nós. O plano dele, ele segue a risca. Daí vem uma coisa importante, né? Se descobrir que a tua vida, até aqui e daqui por diante, mas é importante até aqui agora, ela é resultado do plano de Deus. Um plano sábio, um plano perfeito, que usou os caminhos que usou com sabedoria. Não foi por acaso que nós chegamos até aqui do jeito que chegamos, não importa como. Era o decreto de Deus, a determinação dele sobre a sua vida. Nada iria mudar isso, como disse Jó. Muitas coisas iguais a essa o Senhor ainda tem consigo. Eu sei que às vezes na nossa avaliação, se não for um plano legal, está faltando. Se fosse do nosso jeito, talvez a gente ache, né? Seria diferente. Mas Deus sabe exatamente o que eu e você precisamos, na hora que eu e você precisamos, quer sejam as provas, quer sejam as bênçãos da vida. Não. Deus é imutável também nas suas promessas. Isso aqui a gente gosta de ouvir e é bom a gente gostar mesmo. Toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. Se você puder abrir aí, 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se Deus disse que faria, Ele fará. Se Deus disse que nós podemos passar pelo vale da aflição, mas que a alegria vem pela manhã, porque é verdade. Ele não muda a sua maneira de agir conosco. A nossa instabilidade, ela se torna estabilidade quando a gente confia em Deus. Nosso coração precisa encontrar conforto nesse Deus imutável. Todas as promessas que você lê de Deus a seu respeito, a respeito da sua vida, a vida do seu povo,
tiveram pelo fio da espada, para deixar de ser uma nação, para deixar de existir. Eles foram para o Egito, a nação mais avançada do mundo da época, 70 pessoas. E essas 70 pessoas conseguiram manter o vínculo de família, se tornou uma nação com mais de 400 mil pessoas, pelo menos mais de 400 mil. Quando saíram do Egito, alguns fazem a conta de 2 milhões e tantos mil saíram do Egito. É Deus cumprindo as promessas dele ao longo da Escritura. E ele diz mais que cumpriria a promessa a Abraão, que seria o Deus dele e o Deus da descendência. Quando você vai em Gálatas, capítulo de número 2 e capítulo 3, você vai ver Deus falando assim: eu prometi para Abraão e em Cristo Jesus eu cumpri. Assim, Deus é confiável. Deus é a única coisa na qual você realmente pode confiar sem nenhum temor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Você pode confiar numa boa, eu tenho uma boa técnica para educar meus filhos. Eu já, olha, isso tem dado certo até aqui, mas um dia pode mudar. Não, eu confio na minha habilidade, né? Vai dar tudo certo, minha habilidade no volante. Vou pegar a estrada, eu dirijo bem, meu carro é bom. Né? Aí pega a estrada. Isso é suficiente para dizer que vou ter uma viagem segura? Vem, Valdeci. Vem, Ciro. É suficiente? Não, só fechar o olho. Pode acontecer, pode passar um rato na estrada, você se assusta. Pode ter um rato dirigindo outro carro. Gente, tantas coisas. Um gato na estrada perdeu a história. Um gato na estrada perdeu a história. Qualquer coisa pode acontecer. Com toda a sua habilidade, você pode não controlar uma curva. Você pode dormir no volante. A única coisa que realmente é estável é confiar em Deus. Isso deveria nos dar um senso de dependência, de necessidade, mas também de tranquilidade. Que Deus vai cuidar de nós. Que Deus está voltado a cuidar de nós, porque nós somos a sua família. Nós somos os seus filhos. Não precisamos nos assustar. Rapidamente, Deus não deixa de nos amar. Vamos lá, rápido, só para vocês me ajudarem. Jeremias 31:3. Deus não deixa de nos amar. Deus, quando fala uma coisa, essa coisa é verdade, ela não muda. Então vai lá. Jeremias 31:3. Salmo 119:89. Deus é a garantia de que nós não vamos ser consumidos porque nós somos seus filhos. Malaquias 3:6. Vamos lá? Quem achou aí Jeremias 31:3? Amor eterno. Eu amei você com amor eterno. O amor de Deus não muda. Tá? O amor de Deus não muda. O próximo texto. A verdade de Deus não muda. Salmo 119:89. Deus é sempre verdadeiro. Para sempre. A tua palavra está para sempre firmada no céu. O que Deus diz não muda. Ele é verdadeiro sempre. Ele confirma o que ele mesmo diz. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso, porque eu, o Senhor, não mudo. Vocês não são consumidos. Lembra da misericórdia lá de Jeremias? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, assim, irmãos,
nós estamos nos envolvendo num relacionamento com um Deus estável, um Deus confiável. Ele é diferente de tudo que você encontra. As pessoas mudam de humor. As pessoas dizem que nos amam, que gostam de nós, mas basta a gente fazer qualquer coisinha que não estava no script deles, já ficam meio chateados, já não nos tratam tão bem. Não é assim que funciona? E a gente tem a impressão, às vezes, que a nossa relação com Deus é assim. Daí quando o crente pecou feio, deu aquela pisada na bola, chutou a bola para fora, chutou contra o próprio gol. Aí ele não quer mais orar, não quer ir na igreja. O crente que não quer ir na igreja é engraçado. Ah, não estou bem, estou meio mal, não dá para ir na igreja ainda. O quê? Deus não muda, sempre será misericordioso, sempre cuidadoso, sempre o nosso Deus. Ele não vai chegar aqui para pá, pá, pá. Você não tem vergonha? Você tem vergonha de voltar nesta casa? Sabe como é que Deus nos trata? Com amor eterno. Você pode não entender. A gente às vezes fala assim, esse tipo de amor não deve existir, porque amor tem que ser meio justo, né? É assim que a gente pensa. Escreveu no meu? Não, comeu? Não, Deus é assim. Você é meu filho? Então vem, filho. Você sempre será filho. Não muda. É a parábola do filho pródigo que ilustra isso. O filho deixa a casa do pai, gananciosamente pede tudo que é dele, gasta tudo que é dele. E quando ele volta, ele próprio faz um juízo ao amor do pai por mim, deve ter mudado um pouco, porque eu pisei na bola. Mas, para amenizar a coisa, vou falar para ele, olha, eu venho trabalhar, fica tranquilo, não quero dar trabalho, eu quero trabalhar. E o pai fala, filho, anel, dedo, chinelo, roupa. É assim que Deus faz. Nosso Deus nos ama. Essa é uma aliança que Ele fez conosco, um pacto imutável. A nossa crença, a partir do que a Escritura diz, é que o nosso Deus jamais mudará o seu relacionamento conosco. E Deus propõe uma mudança para nós. Essa é uma mudança importante. Deus propõe que no nosso coração, na nossa mente, por confiarmos na imutabilidade, na estabilidade dele, a nossa fé se estabilize. A nossa fé tem que ser estável. Nós temos que conseguir, por fé, descansar. Não importa. É duro, né, gente? Eu sei que é. Você olha as contas, está atrasado isso, está atrasado aquilo, está atrasado aquilo outro. Você olha os filhos, um está rebelde, o outro pôs um piercing no meio da testa. Oh, meu Deus, onde que nós vamos parar? Aí você lembra de Deus. Você lembra que pode confiar nele. Ah, o casamento que está lá aquelas coisas, está havendo muita divergência, muita dificuldade. Puxa, é pela fé que se estabiliza. Mas a fé não se estabiliza por si só. Ela se estabiliza com a estabilidade, a imutabilidade de Deus. A gente estabiliza o nosso coração por crer que Deus é sempre o mesmo. Que Ele não muda. Ele é uma rocha. Deus se apresenta como uma rocha firme, capaz de sustentar você, não importa qual seja a tempestade, a força do vento. Ele é confiável. Se você aprender a confiar em Deus, com certeza você vai mudar. Então, irmãos, eu sei que esse é um atributo muito gostoso de se estudar. Mas assim, mais do que estudar o atributo, é vivê-lo. É viver nessa dimensão
sabe? É dispor-se a fazer disso uma referência para qualquer situação e para qualquer dia. Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, se o prometido não fará, o quem falado não cumprirá. Não é assim? Deus não é um homem. Ele não muda como os homens. Ele fala, até me falar, ele cumpre. O caminho de Deus também não muda, gente. O caminho de Deus não muda. Não é porque nós estamos nos tempos modernos, que nós agora temos tablet, computador no carro, computador em casa, computador no banheiro. Um dia a gente vai fazer tudo com o computador. Já dizia o Diabo, né? O Diabo tinha um filme, eu não lembro o nome, só lembro uma cena do filme do Diabo, que ele vai ter uma relação íntima e a moça pega e dá uma bolinha para ele. E ele não entende, ela fala assim, ó, aqui no nosso país, que era a Rússia, né, no filme, aqui a gente não tem mais contato físico, é só uma bolinha. Aí o Diabo fala, tecnologia. Então, aqui, ó, a gente pensa que a vida mudou porque nós somos do século XXI. A nossa relação com Deus ainda depende de coisas imutáveis, e essas coisas imutáveis são de Deus. Deus ainda quer oração, Deus ainda quer leitura da palavra, Deus ainda quer adoração, Deus ainda quer comunhão do seu povo. A igreja Raivec não é uma solução, ela não é uma resposta, é uma adaptação. Mas as exigências de Deus continuam sendo as mesmas. Você vai ver quando a gente chegar no céu, eu acredito que na nova terra haverá tecnologia, tá? Eu creio, haverá tecnologia, mas ela não substituirá os valores, como tem sido feito hoje. Ela será uma tecnologia santa, que intensifica os valores e que aproxima os homens, não o contrário. Oi? Você vai saber usar melhor que você. Aliás, de tablet ele tem, né? Estabilidade para a sua fé. Estabilidade da sua fé está em você seguir o caminho que Deus propõe. Que o caminho dele é confiar. Os conselhos dele são dignos de confiança, porque ele não muda. O que diz a Escritura sobre a educação de filhos? Não afaste a vara. Não é isso que a Escritura diz? O que diz as leis atuais sobre a criação de filhos? Se você encostar a vara, está preso. Quem que a gente vai ouvir afinal? Aí lá na frente a lei muda. Aí entra um outro grupo no legislativo, você está preso lá porque bateu no seu filho. Aí vem um legislativo e fala assim, não, agora vai bater à vontade. Você já viu como você cansa. Os homens mudam. Deus não. Se o conselho de Deus for diferente do conselho dos homens, fica o conselho de Deus. A igreja se adapta a Deus, sempre, não aos homens. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Agora, muito cuidado, porque às vezes a gente diz que é Deus, quando na verdade somos nós, né? Ó, só pode ir na igreja de camisa de manga comprida. Deus mandou. Bem assim, né? Aí está o papel da Escritura. O papel da Escritura. Tá? Você viu o novo agora? O apóstolo Paulo.
vocês, a grande paciência de vocês de estudarem a Bíblia aqui, mas quero pedir a vocês, se possível, venham visitar o blog. Eu não espero, a minha internet está ali, em casa, amanhã, hoje eu não consigo colocar no blog. Amanhã essa aula já estará lá, porque eu vou deixar com mais versos, mais versículos para vocês verem a argumentação. Legal? Eu acho essa uma aula importante para vocês, especialmente nesse conteúdo prático da estabilidade da nossa vida. Que Deus abençoe.